Olá, tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. No programa de hoje, eu recebo aqui nos nossos estúdios a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB, para a nossa edição do mês de junho. Vereadora, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre muito importante mostrar para a população com transparência como tem sido feito o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal e no nosso município. Vereadora, vamos começar então falando de uma moção que foi apresentada pela senhora contra a instalação de uma usina termoelétrica aqui em Caçapava. Eu queria entender se essa moção foi aprovada e qual é o efeito de uma moção? A nossa moção foi de repúdio ao avanço da possibilidade de ter instalado na cidade de Caçapava, nossa vizinha, né, uma usina termoelétrica que vai impactar drasticamente a qualidade do ar aqui no nosso município e, consequentemente, diminuir a qualidade de vida, né? Essa moção de repúdio à Prefeitura de Caçapava foi uma segunda moção que nós enviamos. Antes de enviar essa moção de repúdio, a gente enviou uma moção de apelo à Prefeitura, solicitando que a prefeita Pétala de Caçapava não concedesse a certidão de uso de solo para a empresa Natural Energia, que é uma das documentações que estavam faltando para continuar o processo de avanço para essa instalação. A prefeita, embora se coloque contrária à instalação da usina termoelétrica na cidade de Caçapava, esses têm sido seus relatos, né, em entrevistas que ela tem dado, e inclusive como ela tem se manifestado em documentos oficiais, a gente vê que na contramão existem algumas ações, como por exemplo a concessão dessa certidão de uso de solo, vai na contramão daquilo que ela afirma. Por isso, nós fizemos essa moção de repúdio para a Prefeitura. No dia 21 de junho, teve uma audiência pública aqui na Câmara exatamente para discutir a instalação dessa usina termoelétrica. Como foi esse encontro? Foi muito importante. O que a gente percebe aqui em Taubaté, o nosso mandato percebe, né? Antes da audiência pública se concretizar, nós fomos até as ruas para convidar as pessoas para participarem dessa audiência e para falar com elas a respeito da instalação dessa usina termoelétrica e saber a opinião das pessoas. E muitas não estavam sabendo da instalação da usina termoelétrica. Na verdade, com todas as pessoas que eu falei, levando um panfleto, convidando para a nossa audiência pública, nenhuma sabia da instalação da usina termoelétrica em Caçapava e das consequências dessa possível instalação. E isso mostra uma inércia do nosso município em movimentação para paralisar essa instalação. É uma frente de prefeitos do Vale, já que todo o Vale vai ser impactado, né, com a possibilidade da instalação dessa termoelétrica, e a gente percebe essa inércia da Prefeitura de Taubaté, tanto em informar a população o que está acontecendo, quanto em se movimentar para barrar essa instalação. A senhora falou da qualidade do ar que pode ser afetada drasticamente. Quais seriam os outros impactos para Taubaté se a gente tiver uma usina como essa na cidade vizinha? Olha, essa usina vai ser a maior da América Latina. A gente está falando de queima de combustíveis fósseis, energia não renovável, vai queimar basicamente metano e vai jogar na nossa atmosfera cerca de 3 mil toneladas de gás carbônico. Então, a gente está falando de um impacto drástico na emissão de poluentes, e estando num vale, a dispersão desses poluentes vai ser de grande dificuldade. Então, vai gerar vários problemas respiratórios, né? Sinusite e todos os ites que existem. E existe uma possibilidade também da chuva ácida acontecer por conta do enxofre também que é gerado através dessa queima de combustível. A chuva ácida vai prejudicar as plantações, né? Vai prejudicar a qualidade de água de bacias que alimentam animais, né? Gado, por exemplo. A gente tem aqui na nossa zona rural. E a gente tem também o impacto
do abastecimento da água, né? Que para resfriar as turbinas que são utilizadas para gerar a queima desses combustíveis fósseis, vão ser usados 4 poços aqui de Taubaté de aquíferos, né? E isso, ao longo dos anos, pode sim faltar água para a nossa população. Então, a gente tem uma série de consequências graves e, infelizmente, a gente não está debatendo no nível que deveríamos sobre as consequências que essa usina termoelétrica pode causar para a nossa população e para toda a nossa região. Realmente são muitos os impactos e com certeza a gente ainda vai continuar falando sobre esse assunto. A senhora solicitou informações para a prefeitura por meio de requerimento sobre um folheto de propaganda que foi distribuído para os moradores aqui da cidade. Qual é o conteúdo desse material? É um conteúdo falando de várias realizações, e aqui eu coloco entre aspas, da prefeitura, né, em vários setores: educação, saúde, obras, limpeza urbana. E esse panfleto chegou até mim por meio de denúncia da população. Então, eu recebi várias denúncias por meio do WhatsApp com fotos desse panfleto e cada pessoa denunciava e desmentia alguma das falas do panfleto, né? Uma delas, para servir de exemplo aqui, foi sobre os funcionários da educação poderem se alimentar dentro da escola, que é uma mentira, né? Os professores, os profissionais da educação não podem se alimentar no ambiente escolar, né? Essa foi uma decisão de anos atrás e isso não foi alterado esse ano. Então, essa é uma das mentiras que tem no panfleto, entre outras várias. E aí, nós fizemos um requerimento questionando a prefeitura que dados são esses, né? Da onde que foi pegado esses números e essas informações para colocar nesse panfleto. Quem que fez esse panfleto? Qual é o responsável de dentro da prefeitura pela elaboração desse folheto? Quanto custou esse folheto? Porque, ao analisar ele, o único objetivo é comercial e eleitoreiro, né? Não tem o objetivo de informar a população, não traz nada de concreto e de verdadeiro para a população. Muito pelo contrário. Então, nos frustrou bastante receber essa denúncia e a gente está aguardando a resposta, Ana, porque nós vamos denunciar o Ministério Público, né? Essa é uma forma de usar o recurso público, o dinheiro da população, para contar mentiras. E isso cabe com certeza uma denúncia no Ministério Público. E existe ali uma responsabilidade também por parte de quem emite essas informações sobre a veracidade delas. Qual é o impacto disso, na sua visão, dessa responsabilidade, dessas informações que são passadas para os munícipes? É justamente a falta de responsabilidade, né, em levar essas informações equivocadas e mentirosas para a população. Então, a gente tem a responsabilidade, a prefeitura deveria ter, né, a responsabilidade fiscal em usar o recurso público para aquilo que realmente seja necessário e prioridade para a população. Levar informações para a população importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, como, por exemplo, os postos que estão dando vacina, informações de como fazer o combate da dengue, e não informações como essa com um único objetivo eleitoreiro, né? Então, a gente está aguardando essas respostas, porque não podemos ficar quietos diante disso, né? Desse mau uso do dinheiro público e dessas informações mentirosas. Isso é muito grave. Vereadora, no início do ano, aqui no Fiscalização Pública mesmo, a gente falou sobre emendas impositivas que a senhora destinou para instalação de brinquedos adaptados em parques aqui do nosso município. Então, foi na época, inclusive, uma notícia muito boa, né, que a senhora trouxe aqui para a gente. Como está a conservação desses brinquedos? Pois é, Ana, essa foi uma das nossas decepções desse mês. A gente tem destinado, nosso mandato tem destinado para a prefeitura, desde o primeiro ano, emendas impositivas para a instalação desses brinquedos adaptados que nunca antes havia tido no nosso município. Então, no primeiro ano de mandato, eu recebi várias famílias que têm crianças com deficiência e elas disseram que o sonho da criança era poder brincar de forma inclusiva, né, nas praças públicas
E a gente acolheu isso, inclusive porque já ia de direção com aquilo que eu tinha me comprometido. Quando eu me candidatei, eu fiz questão de montar um plano de intenções. E dentro desse plano de intenções que eu entreguei para a população, dizendo quais eram meus compromissos durante o mandato, estava escrito brinquedos adaptados. E essa é a diferença de quem vive a deficiência no dia a dia, quem entende do assunto, quem vive essa realidade, porque nós sabemos o que é necessário, né? E logo no meu primeiro ano, isso foi concretizado nesse encontro com essas famílias que disseram que, de fato, era tudo que as crianças queriam, poder brincar. Então, a gente tem destinado emenda impositiva para a prefeitura, para a compra desses brinquedos desde o primeiro ano. E até agora, a gente só teve instalação de 2 brinquedos adaptados, 2 kits de brinquedos adaptados em 2 praças públicas, né? No Jardim das Nações e no SEDES. E aí, recentemente, a gente recebeu uma denúncia de que a última leva de brinquedos adaptados que foi comprado com as nossas emendas impositivas estavam largados ao léu no almoxarifado da prefeitura. E a gente chegou lá e realmente tava os brinquedos todos jogados no tempo, se deteriorando no sol, na chuva, sem nenhum tipo de cobertura, né, de cuidado com aquilo que, além de ser o sonho das crianças, é também dinheiro público. Então, assim, um grande desrespeito com a população, aquela cena mexeu muito comigo. Eu fiz uma denúncia, liguei para os secretários responsáveis e exigi que fosse tomado alguma providência. E eu já recebi imagens, né, dos brinquedos, começando a instalação dos brinquedos essa semana. E por que a senhora acha que isso aconteceu? Dos brinquedos, além de não estarem ainda instalados, mas estarem ali no tempo, se deteriorando? Olha, isso revela uma falta de cuidado e de prioridade das secretarias, né? A justificativa é que a gente tem equipes reduzidas para a instalação desses brinquedos. E por esse motivo, com a falta de mão de obra, não conseguiu ser instalado dentro do tempo previsto, né? A gente está falando de 6 meses. Esses brinquedos foram comprados no final do ano passado, eles chegaram no começo do ano. E até agora, em 6 meses, a prefeitura não colocou como prioridade a instalação desses brinquedos. E aí é que tá. A prefeitura escolhe aquilo que é prioridade para ela e as pessoas com deficiências ficam cada vez mais excluídas dessas prioridades, né? Sempre à margem dos interesses da prefeitura, tudo é importante, menos a instalação de brinquedos para as crianças com deficiência. Então, para mim, escancara a falta de cuidado com a prefeitura daquilo que importa para a população com deficiência. Nessa fiscalização que a senhora fez, a senhora gravou um vídeo, vou pedir para a nossa equipe técnica colocar, por gentileza, e a senhora pode comentar. Pois é, aí a gente pode ver também, Ana, que não são só os brinquedos adaptados, né? A gente tem também equipamentos de academia ao ar livre que foram comprados, não sei se com emenda, né, impositiva de outros parlamentares, ou também comprada com o próprio recurso da prefeitura, mas são materiais que estão aí, equipamentos que estão aí jogados no tempo, né, no sol, na chuva. E aí eu também tive que ouvir, Ana, que esses equipamentos vão ficar, né, de qualquer forma, no sol, na chuva, o que para mim foi um absurdo, uma justificativa desrespeitosa, inclusive, porque é claro que esses brinquedos, né, e esses aparelhos de academia vão ficar também instalados em praças ao ar livre, mas eles vão estar sendo utilizados pela população, né? Eles não vão estar jogados num canto. É claro que eles têm uma vida útil, né? Nenhum equipamento dura para sempre, mas se a população está usufruindo dele, né? Isso, pelo menos ele está servindo para esse objetivo. Agora ali a gente está simplesmente rasgando dinheiro público, né? E privando a população de ter acesso tanto aos equipamentos de academia ao ar livre, o que eu sei que a terceira idade usa muito, né? E eu sei também a diferença que faz esses brinquedos adaptados na vida das crianças com deficiência, porque eu já promovi um piquenique, né, com as famílias para saber como que um piquenique inclusivo, né, como que está sendo a utilização desses brinquedos, e eu ouvi relatos emocionantes. Então, para mim, corta o meu coração e escancara a falta de cuidado
da prefeitura e de responsabilidade com o dinheiro público e com o interesse da população. E falando em dinheiro público, eu tenho aqui anotado que foram R$350 mil a destinação para a compra desses brinquedos. É isso mesmo? É exatamente isso. Ao longo do ano, né, dos anos, já deu uma somatória de 350 mil. Bom, foi aprovado aqui na Câmara um projeto que institui o Censo Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Qual é a finalidade desse censo? Olha, nós enviamos essa indicação para a prefeitura, né, para que ela faça esse censo e inclusão, e tivemos a feliz notícia, né, de que a prefeitura enviou para casa para a gente votar através da minha indicação, e nós já aprovamos, então agora segue para a prefeitura sancionar. Nós decidimos fazer essa indicação para a prefeitura porque logo no começo do nosso mandato a gente percebeu que falta esse mapeamento. Então o censo, ele é igual ao censo do IBGE, que é um censo demográfico, né, para que a gente tenha o IBGE, no caso, é um censo demográfico, para que a gente saiba quantas pessoas habitam, qual que é a idade das pessoas que habitam na nossa cidade, como que é a moradia delas, qual que é o salário que elas recebem, tudo para a gente ter uma noção da população. O censo e inclusão é voltado para a deficiência especificamente, para a gente mapear quem são as pessoas com deficiência do nosso município, qual o gênero, né, feminino, masculino, qual a idade, estão trabalhando, não estão trabalhando, usam o SUS, quais são os tipos de necessidade. Então, é para a gente ter um cadastro, um mapeamento dessas pessoas, porque só se faz políticas públicas baseado em dados, né? Sem esses dados, a gente não consegue saber quais são as verdadeiras demandas da população para a gente fazer uma política pública efetiva. Então, nós fizemos essa indicação porque logo no começo do nosso mandato a gente percebeu que falta esses dados no nosso município, né? E a gente percebeu através justamente de emenda parlamentar, porque a gente recebeu de um deputado estadual emenda parlamentar para comprar OPM, que é órtese, próteses, meios auxiliares como cadeiras de rodas, cadeiras de banho. E quando esse recurso chegou para Taubaté, eu tive conversando com a Secretaria de Saúde à época e eles não tinham um cadastro das pessoas que precisavam desses equipamentos, né, dessas OPMs. E aí que eles abriram um cadastro no Madre Cecília, para que as pessoas pudessem ir lá e se cadastrarem e a gente fazer aí um levantamento do de quantas precisavam de órtese, quantas precisavam de prótese, que tipo de cadeira de rodas elas precisavam. Só que essa não é uma política pública permanente, né? Ela foi pontual. E aí a gente percebeu a necessidade de ter uma política pública permanente desse cadastro, inclusive para que a gente possa cruzar dados. Muitas vezes a pessoa que tem deficiência e é estudante, está amparado pelo NAP, né, que é o Núcleo de Aprendizagem Pedagógica Especializada da Secretaria de Educação, é a mesma pessoa que também passa no ambulatório do Madre Cecília para alguma reabilitação. E esses dados não se cruzam, saúde e educação. E a gente precisa começar olhar para a pessoa com deficiência de forma macro, né? Com uma pessoa com diversas necessidades e demandas e que vai precisar ser atendida por todos os setores da prefeitura e não por um específico. E aí, cruzando esses dados, a gente consegue ter um olhar total das necessidades da pessoa com deficiência, independente da idade dela e independente de onde ela mora, se ela é uma trabalhadora ou não, se recebe um salário ou não, para a gente poder entender as necessidades e efetivar as políticas públicas. Agora, para quem está nos assistindo agora, se você é uma pessoa com deficiência ou se tem na sua família algum amigo, algum conhecido que seja uma pessoa com deficiência, essa pessoa precisa tomar alguma providência, fazer algum cadastro ou esses dados vão ser compilados pela própria prefeitura? Bom, agora é discricionário da prefeitura como ela vai fazer a manipulação desse censo, né? O que eu imagino que seja, e depois vou me colocar à disposição para tentar organizar uma reunião com os vários setores da prefeitura para que a gente possa conversar sobre esse censo, já que foi uma indicação minha para poder apresentar a minha ideia, né, que já é algo que eu venho cobrando da prefeitura desde o início do mandato também, que é ter uma coordenadoria da pessoa
com deficiência, para que a gente tenha servidores, né, sejam eles indicação, sejam eles de confiança, sejam eles estatutários, para que a gente, efetivos, né, da prefeitura, para que a gente possa pegar cada um deles e montar esse olhar amplo para a pessoa com deficiência com os dados que já existem. Então, primeiramente, cruzar os dados que já tem e depois pensar num mapeamento ativo da prefeitura, né? Uma forma deles irem até os bairros e entender onde estão essas pessoas com deficiência. Então, a gente pode ter essas duas ações. Agora é realmente discricionário da prefeitura em como ela vai se organizar e efetivar isso, mas eu vou me colocar à disposição para contribuir com aquilo que eu já tenho planejado, aquilo que eu tenho de ideias, né? E também vou me colocar à disposição para divulgar para as pessoas esse cadastro, que é extremamente importante. Vereadora, quero agradecer então mais uma vez a sua vinda e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, até uma próxima. Esse foi o programa Fiscalização Pública, edição de junho, com a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB. Eu agradeço a sua audiência e também a sua companhia e a gente se encontra ao longo da programação. Tchau!